além do muro que impede a visão ao horizonte. Cada passo faz chegar ao que é distante, seja constante. Hey, é o sonho que nos faz movimentar. É na queda que aprendemos levantar. Na luta se pode conhecer a força que se tem e ver que é capaz de seguir em paz. Ei, quem sabe você pensa que está só. Um Deus que se aproximou de nós, Ele enviou Jesus, se fez companhia quando o horizonte não existia. É o sonho que nos faz movimentar. É na queda que aprendemos levantar. Na luta se pode conhecer a força que se tem e ver que é capaz de seguir em paz. Ei, quem sabe você pensa que está só. Um Deus que se aproximou de nós, Ele enviou Jesus, se fez companhia quando o horizonte não existia. Além do muro que impede a visão ao horizonte. Cada passo faz chegar ao que é distante, seja constante. Sejam todos bem-vindos para mais um culto. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, porque estamos oferecendo a Ti um culto no primeiro domingo de 2021. Obrigado porque chegamos até aqui. O Senhor nos sustentou e hoje participaremos da Tua mesa. Solenemente participaremos dessa cerimônia tão especial. Te damos graças porque podemos adentrar no ano de 2021, mas fizemos depois de Ti. Primeiro o Senhor entrou, depois nós. Obrigado por garantir o caminho por onde nós temos que passar. Obrigado por estar conosco. Obrigado por preparar o melhor para nós. E nós confiamos em Ti, assim como atravessamos 2020. Também, Senhor Deus, atravessaremos 2021, se assim o Senhor permitir. Porque se o Senhor estiver conosco, certamente atravessaremos qualquer ano, qualquer problema, qualquer circunstância, qualquer desafio. Receba o nosso culto. E hoje, Senhor, nós queremos, de uma maneira muito especial, expressar nossa gratidão a Ti por estarmos cultuando ao Senhor no primeiro domingo do ano. Isso é muito significativo, porque nós deixamos um ano difícil para trás, rompemos esse ano.
e pudemos chegar até aqui porque o Senhor nos sustentou. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Eu fui à cruz da redenção, bem junto aos pés do Redentor. Minha alma abri em confissão, glória ao Salvador. Eu fui à cruz da redenção, bem junto aos pés do Redentor. Minha alma abri em confissão, glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora eu sei que me salvou. Glória ao Salvador. Paz alcancei em meu Jesus, por sua graça e seu amor. Deixo o fardo junto à cruz. Glória ao Salvador. Paz alcancei em meu Jesus, por sua graça e seu amor. Deixo o fardo junto à cruz. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora eu sei que me salvou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora eu sei que me salvou. Glória ao Salvador. Sempre, sempre seguirei a Cristo, aonde quer que Ele for, eu seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo, aonde quer que Ele for, eu seguirei.
como sempre fazemos, e nós sabemos que não podemos tirar isso da nossa liturgia, vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Já dizemos ao Senhor que temos uma estrutura pecaminosa. Isso já é uma maneira de nós começarmos essa confissão. Porque se nós temos uma estrutura pecaminosa, isso quer dizer que os resultados também são pecaminosos. Mas há a ação do Espírito Santo na nossa vida. E com essa ação, nós também podemos ter um outro resultado. Quando é a carne que age, nós temos um resultado pecaminoso. Quando é o Espírito que age, nós podemos, com certeza, se dermos lugar a ele, ter um resultado espiritualmente correto diante do Senhor. Então vamos confessar ao Senhor os nossos pecados e vamos dizer ao Senhor que nós confiamos no perdão que vem da parte dele. Amado Deus, o Senhor colhe agora cada oração que é feita em todos os lugares, aonde há alguém compenetrado que entende, Senhor, o seu estado pecaminoso e entende que só o Senhor pode perdoar pecados. E nós estamos aqui, Senhor Deus, quebrantados, reconhecendo diante do Senhor essa necessidade. Pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, sustenta-nos, ó Deus, pela Tua mão poderosa, porque nós somos fracos, nós pecamos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais fortes da próxima vez que formos tentados, da próxima vez que a provocação vier, a próxima vez, Senhor Deus, que a oportunidade do erro, que a operação do erro se apresentar diante de nós. Ajude-nos a ter um comportamento digno de um filho de Deus. Que o Teu Espírito Santo perdoe-nos pelos pecados cometidos. Nós te pedimos, ó Deus, eleva-nos, nos coloca no nível de entendimento espiritual mais elevado cada vez mais. Isso é maturidade espiritual que nos leva a um processo gradual e também avançado de santidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje também nós temos o privilégio de entregarmos ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. E como os irmãos já sabem, nós consagramos no culto aquilo que será entregue na semana. E essa organização é sua, esse planejamento é seu. Nós só consagramos por antecipação na oportunidade do culto. Mas se você então já resolveu no coração, já se decidiu que essa semana vai entregar seu dízimo e sua oferta, nós então vamos fazer a consagração nesse exato momento. E você então pode já abrir seu coração e dizer: Senhor, eu sou um desses que pretendo entregar o meu dízimo e minha oferta nesta semana. Vamos consagrar. Amado Deus, aí está o Teu povo que sempre se coloca à disposição. Não há em nós, Senhor Deus, nenhuma inibição de entregar a Ti o que é Teu, e o fazemos de coração aberto, com alegria, entendendo que se temos algo a oferecer, primeiro recebemos de Ti mesmo. Obrigado a Deus pelo privilégio. É um privilégio, sim, colaborarmos no Teu reino, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e podemos ver o Teu reino avançar. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção e depois nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Já vá preparando o texto em Josué, capítulo 3. Cada vez sou mais feliz desde que eu conheci. Oh, que paz, Jesus
Conforme anunciado, vamos fazer a leitura de Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali, antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haver de ir. Portanto, por este caminho nunca dantes passastes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se a palavra santidade não fizer sentido para nós, alguma coisa não está no devido lugar. Parece para alguns que essa é uma expressão apenas retórica, apenas uma expressão que não se consegue atingir uma coisa distante da nossa vida. Se assim fosse, não teria essa recomendação, esse ensino na palavra de Deus. Quando a Escritura diz, sede santo porque eu sou santo, é porque realmente há a necessidade de buscarmos a santidade. E quando Josué disse ao povo, santificai-vos ou consagrai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, o povo sabia o que era isso. Porque era um entendimento muito claro. Para algumas pessoas, quando se fala de ser santo, na cabeça delas, o santo é aquele que está num pedestal, que está numa igreja, uma imagem, uma estátua, uma referência a algum santo, que pode ser visto, apalpado, porque ali está a sua imagem, ali está o seu santuário, ali está o seu espaço consagrado, que é nada mais do que uma estátua ou uma peça esculpida em madeira ou pedra, seja como for. Então a pessoa entende que aquilo que está no pedestal é que é o santo. E nós entendemos que a santidade não é uma coisa necessariamente física. A santidade é uma atitude, é um estilo de vida. John Wesley pregava e a sua principal doutrina, o principal ensinamento era a santidade. Se fala muito em santidade wesleyana, que é a forma como Wesley pregava a santidade. E a santidade passava por um crivo que era muito facilmente identificado. Era o crivo da vida prática, da prática. Zelosamente praticar o bem, apartar-se do mal, cuidar dos pobres, estender a mão ao necessitado. A santidade de Wesley está muito na prática, muito no testemunho, muito na vida. E é o que Jesus realmente ensinou. John Wesley apenas colocou isso dentro de um formato de ensinamento, mas o que nós já temos do Evangelho é puramente Evangelho, é palavra de Deus. E ser santo não é um ensinamento apenas do Novo Testamento. Se fosse um ensinamento só do Novo Testamento, já seria suficiente. Mas a Bíblia toda fala sobre santidade. Josué já estava falando sobre isso. Quando uma pessoa não conhece o que é a palavra santidade, isso não faz sentido para ela, ela não pensa, isso não faz ela refletir. Há algum bloqueio, há algum problema, há algum furo teológico na vida dessa pessoa. Como eu disse no início, há algum problema. Ou ela está entendendo muito pouco da palavra de Deus, ou está perdendo muito de Deus. Ou ela entende pouco das Escrituras, ou ela está perdendo muito. Porque a palavra de Deus diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Nem aqui, nunca. A Bíblia, quando coloca isso, não verá o Senhor, está falando a partir do momento em que a pessoa não é santa. Então ela não vê agora nem nunca. Note que a santidade é muito importante. O apóstolo Paulo, quando ensinou acerca da ceia do Senhor, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o examinar-se
é uma maneira da pessoa fazer uma introspecção, uma análise para saber se ela está em comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é a santidade. E o que é a santidade? Eu gostaria que você pensasse nisso, mas antes eu te pergunto, você já buscou entender o que é a santidade? Isso faz sentido para você? Você quer a santidade? São várias perguntas, aliás, mas são perguntas para nos ajudar a entender a relevância da palavra de Deus e, mais ainda, a relevância da aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Quando Josué apregoou, mandou avisar o povo que deveriam ser santos, que deveriam se santificar, se purificar, se consagrar, Josué não precisou ensinar ao povo o que era isso, não precisou contar os detalhes, porque o povo já sabia. Já era uma comunidade ensinada, disciplinada, doutrinada, já era uma comunidade que tinha esse entendimento espiritual. Note que a geração de Josué foi uma geração diferente da de Moisés. Moisés começou a liderar 40 anos antes de Josué. Era um povo de coração duro, que sempre dependia que Moisés se consagrasse. E esse povo pereceu no deserto. Quando rodou 40 anos por lá, esse povo morreu. Uma nova geração surgiu, uma geração que aprendeu a viver no deserto, confiando em Deus. E essa geração agora entendia o que era consagrar. Consagrar é você ir para perto de Deus. A Bíblia diz que as coisas da carne se cogitam do que é carnal. E as coisas espirituais se cogitam do que é espiritual. Se busca ou tem a atração pelas coisas espirituais. Então, se eu tenho uma atitude carnal, eu não posso esperar resultado espiritual. Para que eu tenha resultado espiritual, eu tenho que agir espiritualmente. Se eu quero um resultado espiritual, eu não posso agir carnalmente. E a Bíblia coloca isso muito claramente. O agir espiritual, influenciando essa carne, é a santidade. É um processo de santidade. O grande homem do metodismo, um grande pregador do metodismo, John Wesley, que eu já me referi aqui no início, ele colocou a graça do Senhor como uma graça preveniente que está disponível e a graça justificadora na hora que nós somos perdoados, mas esses dois primeiros agora dão espaço para a terceira graça do Senhor. É uma graça só, ela apenas nos atinge de maneira diferente conforme a fase, a etapa que nós estamos vivendo. E a terceira etapa é a fase ou a etapa da santificação. Primeiro é a graça preveniente, disponível. Segundo é a graça justificadora, que nos justifica, nos perdoa, naquele exato momento que aceitamos a Jesus Cristo. E depois a graça santificadora, que vai nos burilando, que vai trabalhando, vai tratando de nós. Essa graça santificadora que está conosco todos os dias. E é a palavra de Deus que nos ajuda a entender essa graça. Pois bem, a santidade nos faz olhar para o lugar certo. Nos faz olhar para Deus, nos faz focar naquilo que vai ser importante para nós. Por isso que a palavra de Deus, em outro momento, diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é para qualquer lugar, é para aquilo que me dá esperança. É o foco. Agora, se eu estou buscando a santidade, eu tenho que olhar para a santidade, para aquilo que é a fonte da santidade. A santidade nos faz deixar coisas que não são aprovadas por Deus. A santidade faz com que avancemos cada vez mais na vida, deixemos para trás as coisas de criança e nos tornamos adultos. Deixamos de ser murmuradores, deixamos de ser pessoas apegadas demais ao dinheiro, apegadas demais ao materialismo de uma forma geral, pessoas que deixamos o nosso caráter ser tratado pelo Senhor, nossos temperamentos são equilibrados pela palavra de Deus, nós deixamos que o Espírito Santo se envolva na nossa vida para que a carne seja mortificada, ela não prevaleça, a sua vontade não prevaleça e assim possamos perdoar inclusive a quem nos ofende de uma forma até mesmo cruel. Queridos, eu quero colocar aqui alguns pontos da santidade para a sua reflexão e nesse momento final dessa mensagem eu quero que você pense sobre isso. Lembrando que a santidade não é punição. A santidade não é algo para nos assombrar.
não é algo para nos entristecer. A santidade não é para trazer em nós uma inquietação. Pelo contrário, pela santidade é que nós podemos ter as bênçãos do Senhor. E nós vamos ver isso agora. Número 1. Consagrar é buscar identificação com Deus. Aquilo que Deus se agrada é aquilo que nós também vamos atrás. O lugar onde Deus quer estar é o lugar que nós também queremos estar. A vontade de Deus passa a ser a nossa vontade. A forma de Deus agir passa a ser a nossa forma de agir. Afinal de contas, Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Na proporção humana, no limite humano, nós podemos nos identificar com Deus. Se Deus buscou o perdido, nós também buscamos. Aquilo que Deus ama, nós amamos. A missão de Deus é a nossa missão. Aquilo que Deus odeia, nós também odiamos. Odiamos o pecado, odiamos a injustiça. Nós buscamos aquilo que Deus busca. Nos identificamos com Ele. Se Ele é santo, e santo aqui é separado, separado não apenas no sentido de ficar longe de outras pessoas, mas separados também para a vitória. Não é separado apenas de atitudes, separado para ter um novo procedimento de vida, um novo testemunho, um novo jeito de ser, uma nova linguagem, um novo comportamento, mas separado também no grupo dos vencedores. A palavra santo tem a ver com separado, mas é nesse sentido, separado para ser um vencedor. Mas também tem que ter um comportamento. Note o que diz a palavra de Deus. Aqueles que morrem com Jesus também ressuscitarão, reinarão. Porque há uma identificação. Há uma identificação. Sede santo como Deus também é santo. Buscai a santidade. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos muitos versículos que embasam essa afirmação de que a santidade é a busca de identificação com Deus. O segundo ensinamento é que a santidade nos prepara para um novo momento. Quando Josué mandou apregoar sobre a santificação ou a consagração, que são palavras correlatas, ele estava dizendo: amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Primeiro se consagra, depois você vai ter a maravilha do Senhor. O que Josué estava dizendo? Preparem-se para um novo tempo. Prepare-se como? Se consagrando. Então a consagração também é a preparação para um novo tempo. O terceiro grande ensinamento é que a consagração é sinal de maturidade. Como eu disse antes, ninguém precisou ensinar para aquelas pessoas o que era se consagrar. Elas sabiam que precisava ter um tempo maior na presença de Deus, abrir mão dos seus prazeres. A prioridade agora era Deus, sempre foi Deus, agora mais ainda. Porque na nossa vida, apesar de priorizarmos Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar atenção para a família, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer tanta coisa. Mas nesse caso, havia uma necessidade de uma entrega total ao Senhor. Não que trabalhar, cuidar de si seja pecado, não, mas naquele momento era totalmente para o Senhor. Era um plus, era um a mais daquilo que as pessoas já estavam vivendo. E por que eu sei que as pessoas já estavam vivendo comunhão com Deus, em santidade com o Senhor? Pelo comportamento daquele povo, que entendia facilmente os ensinamentos, que facilmente também davam uma resposta positiva ao líder quando chamava para um ato espiritual. E não só esse ato, teve outros atos que a população absorveu, entendeu, respeitou, obedeceu, porque havia maturidade no meio daquele povo. Então a consagração também é uma prova de maturidade. O quarto grande e último ensinamento é que ela cria uma oportunidade de bênção. A consagração cria para nós um caminho, uma avenida em que Deus vai abrir para nós. Enquanto nós estamos nos consagrando, o Senhor está abrindo um caminho para nós. O Senhor está trabalhando para que amanhã nós possamos ter maravilhas. Note o que Josué disse. Nesse texto que lemos, ele diz o seguinte: vocês vão agora ter uma experiência que nunca tiveram antes.
Vocês vão para um lugar que nunca passaram antes. Vocês vão agora ter uma experiência completamente nova. Nunca vocês passaram pelo caminho que vão passar. Olhando para 2021, claro que ninguém de nós viveu 2021. Também é novidade, é inédito. Assim como aquele povo. Mas Josué estava dizendo, a consagração vai fazer com que o Senhor faça a maravilha por um caminho que vocês nunca andaram antes. Eu estou aqui, queridos, e até profeticamente dizendo para você, posso dizer isso com toda certeza. O que é profeticamente? É dizer de algo que vai acontecer. E eu preciso colocar a fé à frente dos meus passos, à frente de mim. E eu digo aqui para você, assim como Josué estava dizendo para o povo, Josué não era conhecido como profeta, mas ele estava profetizando. Ele disse, vocês vão para um caminho que nunca andaram dantes, nunca passaram por ele antes, mas o Senhor vai fazer maravilhas. Eu estou olhando para 2021 e estou dizendo para você, eu creio nisso, que o Senhor há de fazer maravilhas por esse ano que nós nunca vivemos nele ainda. Por cada dia de 2021, em momentos difíceis que parecer que nós não vamos vencer, eu creio que o Senhor vai abrir caminho. No caso aqui de Josué, o Senhor fez com que o rio fosse aberto. Os sacerdotes passaram com a arca, porque é o Senhor que passa primeiro. O Senhor já entrou em 2021 e nós vamos atrás. O Senhor vai marcando a nossa vitória, vai fazendo um trajeto que nós temos que passar por ele depois, para garantir que nós vamos conseguir. Eu creio nisso e estou dizendo para você, o ano de 2021 será um ano de maravilhas. Apesar de tantos problemas que estão sendo anunciados por aí na economia, no problema da saúde pública, que nós entendemos a pandemia, a gravidade disso. Mas apesar disso, nós lemos a palavra de Deus no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Quando eu me consagro, eu estou me tornando mais sensível a Deus. Eu estou entendendo mais os princípios do Senhor. Eu estou absorvendo mais da graça de Deus na minha vida. Eu estou me colocando mais perto da luz, mais perto do forte, daquele que é todo poderoso. E isso me influencia. Isso gera fé. A santidade, ao nos colocar mais perto de Deus, nos fortalece espiritualmente. E é o espiritual que influencia o carnal. Então, quando nesse mundo material apresentarem desafios, eu serei fortalecido pela fé que o Senhor me dá. Eu serei fortalecido pela presença de Deus. Você será fortalecido, a sua fé será fortalecida, porque nós estaremos mais perto do Senhor, nos consagrando ao Senhor. Eu quero terminar essa mensagem pedindo para você, busque mais o Senhor, leia mais da sua palavra, porque pelas Escrituras nós vamos conhecendo mais o Senhor, vamos nos aprofundando mais no Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude. Lembre, eu quero terminar com essa expressão de Jesus, quando ele disse, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não tem como mudarmos a palavra de Deus. Muita gente quer misericórdia, mas não exerce a misericórdia. Você quer algo? Plante. Você quer colher misericórdia? Plante misericórdia. Ajude as pessoas. Se você está numa situação melhor, procure ajudar pessoas que estão numa situação precária. Às vezes, queridos, no nosso meio social, parece que a gente perde a dimensão do sofrimento que há nesse mundão e muitas vezes perto de nós. Há pessoas sofrendo. Há pessoas que estão precisando de socorro. Eu preciso indagar-me. O que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Eu quero ser misericordioso. Não apenas porque eu preciso que a misericórdia volte, mas porque Jesus disse, seja misericordioso. A misericórdia também é um exercício de santidade, porque eu estou diferente, eu estou separado daqueles que não fazem nada, que olham só para si, daqueles que são insensíveis e nem procuram ver. Se nós ficarmos um tempão sem ter notícia das pessoas que sofrem, daqui a pouco nos esquecemos que há sofrimento no mundo. Esquecemos das pessoas que não têm emprego, esquecemos dos pais de família que estão desesperados,
sem conseguir levar comida para casa, desesperados porque não têm habilidades, não têm uma formação profissional para poder concorrer no mercado de trabalho. E nós temos que ajudar essas pessoas com cestas básicas, com outras formas que nós podemos ajudar. Quem sabe pagar uma conta de água e de luz. Eu tenho sido impactado por essa palavra do Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu gostaria que a misericórdia fosse um viés da nossa santidade agora em 2021. A gratidão também. A gratidão, ela tem uma consequência. Quando eu agradeço, eu enxergo. E eu gostaria que nós pensássemos sobre o que nós estamos enxergando quando agradecemos a Deus. Enxergamos que eu não consigo nada, mas eu enxergo Deus que pode todas as coisas. Mas assim como Deus me socorreu, por que eu não socorro o outro? Porque a Bíblia diz também que nós devemos ser como Jesus, parecer como Jesus, agir como Jesus. Precisamos, queridos, pensar nessas coisas. Eu gostaria que você analisasse essa mensagem como um ponto de bênção para a tua vida. Lembre, esse é o fechamento. Quando Josué disse consagrai-vos, ele estava dizendo de uma consequência. O Senhor vai fazer maravilhas. Oremos. Amado Deus, eu peço a tua bênção na vida de todos que estão participando desse culto, em especial ouvindo essa mensagem, que eles sejam fortalecidos em ti agora, Pai. Eu oro pedindo que essa mensagem venha fazer sentido, que a santidade não seja apenas uma palavra longe, algo vago, uma coisa que parece que é apenas para a gente pensar em Deus como santo e não trazermos, incorporarmos esse ensinamento para a nossa vida, para o dia a dia. Nos ajude, Pai amado, a termos uma compreensão e uma vivência na Tua Palavra como um todo, em especial a santidade, que é o carro-chefe daqueles que se convertem, demonstram atitude de conversão pela sua atitude de vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós fazemos todos os primeiros domingos de cada mês, nós participamos da mesa do Senhor. Você está preparado com sua mesa? Você sabe que esse é um domingo que nós, tradicionalmente, tem tradição que é boa, essa é uma. Tradicionalmente, nós oferecemos ao Senhor o primeiro domingo participando da mesa do Senhor. Oferecemos um culto, mas participamos da mesa e entendemos que o próprio Jesus está conosco. Nós apenas somos servos, por isso nós servimos a ceia. Por isso nós preparamos os elementos, porque nós somos servos. Mas quem preside tudo é o Senhor. E eu quero convidar você para lembrar de que o pão traz para nós a reflexão do corpo do Senhor, que sofreu profundamente. Hematomas, muitas dores, sangue, cortes, coisas horríveis. Mas o Senhor suportou por nos amar. E o cálice que traz para nós a lembrança do seu sangue. E a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não haverá e não haveria, jamais haverá remissão de pecados. Vamos participar, vamos comer o pão e tomar o cálice. No entanto, antes nós vamos consagrar. Amado Deus, nós consagramos a Ti agora esses elementos. Humildemente pedimos acesso à Tua mesa. Assim como o Teu Filho nos ensinou, assim nós fazemos agora. Consagramos esses elementos e participamos da Tua mesa, Senhor. Obrigado por estar conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos e vamos participar desse memorial. Deus eterno, obrigado pelo privilégio de participarmos dessa cerimônia, dessa celebração tão maravilhosa, tão marcante. A cada mês que participamos, Senhor, nós lembramos de que o Senhor vem nos sustentando e que mais perto estamos de participarmos das bodas do Cordeiro quando estivermos no céu.
Nós esperamos pela volta de Jesus, que a qualquer momento pode acontecer. Nos ajude a lembrar sempre disso, Senhor, porque nós estamos com a nossa vida totalmente entregues a Ti. Nossas vidas estão derramadas diante de Ti. Nós confiamos que o Senhor tem um destino certo para nós. Obrigado por preparar esse caminho de bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenham todos uma boa semana, que o Senhor te sustente, te fortaleça e que você sinta a graça de Deus com você. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.